Dia! Mais um dia para você tomar um cafezinho aqui comigo e você solicitar a sua participação aqui na mentoria gratuita ao vivo para que eu possa responder as suas perguntas sobre pós-graduação no exterior. Então, hoje é a sua chance de clicar nesse botãozinho que tem duas pessoinhas aqui embaixo e aí você solicita para vir conversar aqui comigo e a gente faz uma mentoria gratuita, que é como eu faço a mentoria dos participantes da jornada Viajar para Estudar. E a gente... Opa, deu algum problema aqui. A gente conversa sobre os cenários, então eu ajudo os participantes lá na jornada Viajar para Estudar a entender alguns cenários da característica da pós-graduação que eles querem fazer. Então ajudo eles a pensarem um pouco em desenvolvimento, né? Como se desenvolver, como desenvolver a carta de motivação para uma determinada oportunidade. Então, bom dia para quem tá entrando, bom dia Martina, bom dia Li, bom dia Mila, Vitória, Lucas, Gabi. Então, quem quiser entrar, já solicita aqui a sua participação para eu poder começar essa conversa. E aí você pode fazer uma pergunta, ou eu posso te fazer perguntas e te ajudar a definir um destino, te ajudar a evoluir nesse plano de estudar fora, né? Então, que esse sonho, de repente, que começou há algum tempo, vire de fato um plano e que você possa ir estudar no exterior assim que possível, né? O quanto antes. Então, faz a solicitação aí para eu poder te chamar. Também posso responder perguntas que vocês deixem aqui na caixinha, né? Então, vocês podem mandar uma pergunta aqui na caixinha que eu posso responder. De repente, se você tá com um pouquinho de vergonha, não quer, eu talvez não queira fazer um vídeo individual, pode mandar uma pergunta. Mas desapega aí da sua vergonha de aparecer no vídeo para que você possa ter uma mentoria gratuita e que eu possa te ajudar nos seus planos de estudar no exterior e que seus planos saiam aí finalmente do papel ou destrave alguma coisa que você tá travado ou travada que não tá deixando você seguir com seus planos, sabe? Às vezes, uma coisa que você precisa é de uma palavra externa, né? De uma avaliação externa para saber se realmente aquele sonho, aquele plano seu é viável, né? Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Eu vou conversar com você, vou te fazer algumas perguntas, tá? Deixa eu ver, me mandaram uma pergunta aqui, mas não esqueçam que a gente pode fazer essa mentoria individual. Então, tem uma pergunta aqui do Lucas. Comecei a te acompanhar faz pouco tempo. Por onde eu começo? Bom, Lucas, eu diria que a primeira coisa mais importante de todas, né, nesse momento, se você está começando a acompanhar, é investir nos estudos de um idioma estrangeiro, né? Para que você possa finalmente um dia estudar e pesquisar nessa língua estrangeira. Então, essa é a pergunta fundamental. Porém, depende do teu nível de desenvolvimento, tem questões, tem coisas, né, que você pode fazer que te ajudam. Então, por isso que eu criei a mentoria gratuita. Então, você pode clicar na solicitação e aí a gente, a partir desse primeiro passo, a gente vai conversando sobre outros primeiros passos. Então, bom dia para o Wallace. Bom dia, Wallace. Bom dia, Rafa. Pessoal, façam uma solicitação para participar, para que eu possa fazer uma orientação personalizada aqui com vocês. Bom dia, Ingrid. Por enquanto, eu não tenho solicitação na fila, então, quem quiser fazer a solicitação, quem fizer primeiro vai participar.
E aí eu chamo pra mentoria individual. Quem tiver com vergonha, quiser só mandar uma pergunta, pode mandar. Mas eu vou ajudar mais se eu tratar o teu caso individual, né? Então clica aí aqui embaixo, assim, na barrinha, né? Onde tem os comentários, tem duas pessoinhas. Aí você clica nessas duas pessoinhas e eu te chamo. E aí a gente conversa aqui. Tô tomando meu cafezinho, vocês estão tomando café? Aí já aperta também o aviãozinho para chamar alguém que queira também estudar no exterior, né? Ou alguém que você queira ajudar a convencer a estudar no exterior, né? Às vezes você quer estudar, não sabe muito bem, assim, o que eu faço, qual é o meu próximo passo. Então, o Lucas mandou a pergunta, qual é o meu primeiro passo? O que eu faço primeiro? Deixa eu ver, tem duas perguntas aqui. Marcones. Você acha que é mais fácil Estados Unidos ou Europa para pós de arquitetura? Então, é fácil, eu acho que não pode ser aquilo que vai definir a tua busca, sabe? Depende do que é fácil para você. O que é fácil? É fácil de conseguir emprego depois? Ou é fácil de entrar? Ou é fácil de você pagar? Né? Então depende, Marcones, depende de muitos critérios. Eu acho que é importante você pensar aí nos teus critérios, né? Então pensar que primeiro você vai determinar uma língua de instrução. Isso aí é básico, né? Por isso que eu falei que um dos primeiros sentidos do estudo, né? De qual é o meu primeiro passo. Então, eu acho que o primeiro passo é investir no idioma, uma vez que você definindo o idioma, é mais fácil de você definir quais são as universidades que você tem interesse. Aí você me mandou uma mensagem aqui complementando, né? Fácil no sentido de menos burocracia. Em termos de burocracia, vamos dizer assim, é muito semelhante, né, a burocracia de se candidatar e depende, por exemplo, a tendência é que nos Estados Unidos algumas pós-graduações peçam a prova do GRE e na Europa não, mas é muito pouca diferença em termos de documentação, tá? O que eu acho é que o plano precisa estar bem estruturado, então precisa ser todo um plano, né, que tenha, vamos dizer assim, começo, meio e fim. E ele precisa ser um plano para você, ele precisa ser um plano que você busque os teus objetivos depois desse curso, de curto, médio e longo prazo. Então, quais são os teus objetivos? Isso é importante você listar primeiro, tá? Porque, assim, no frigir dos ovos, a burocracia em si da candidatura, ela é muito semelhante, sabe? Porque para os Estados Unidos, você vai fazer um personal statement. Para a Europa, você vai fazer uma carta de motivação. Você vai enviar uma prova de idioma. Então, você vai fazer tanto para os Estados Unidos um TOEFL, um IELTS, se for em inglês. Agora, se for para a Europa em outra língua, você vai ter que fazer outra prova, né? Então, é isso. Basicamente, é isso. Você tem que se preparar de maneiras um pouco de acordo com o que está solicitando a candidatura, né? Então, eu acho que basicamente é isso. Depois que você está aceito na universidade, é que você vai buscar um visto de estudos, tá? E aí também é muito semelhante o processo. É comprovação financeira, que você tem como se manter naquele destino, e outras comprovações, como por exemplo, alguns lugares pedem que você já tenha a reserva do lugar onde você vai morar. E é isso, tá? Então, assim, depende. Vamos lá, vamos ver outras perguntas. E vamos ver aqui. A Martina falou assim: eu tenho um destino, Paris. Quero fazer uma pós bem abrangente, que facilite a empregabilidade. Deixa eu ver se ela continua a pergunta.
Qual pós fazer para conseguir mais empregos? Sou pedagoga e trabalho em banco. Olha, Martina, essa é uma pergunta que raramente eu vou responder, né? Falando, olha, você tem que fazer essa pós, porque esse não é o meu papel. Na verdade, eu vou te fazer mais perguntas, né? Então, uma mentoria, ela serve para te conectar com as perguntas que eu, com a minha experiência, imagino que possam te ajudar a chegar nesse destino, né? Chegar numa pós que te ajude a ter empregabilidade. Então, primeiro, eu sempre peço para os alunos da Jornada Viajar para Estudar construírem um cenário de futuro para eles, né? Então, por mais que a gente não controle o futuro, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Afinal, o ano de 2020 provou isso pra gente. Quem imaginava, né, que o cenário do filme Contágio ia acontecer? Talvez o diretor do filme, né? Mas o roteirista, mas a gente, pessoas comuns, não. Então, primeiro você vai desenhar o seu cenário de futuro. Pensando, intuindo, viajando no que você gostaria de fazer, né? Naquilo que você imagina que você gostaria de fazer, com o conhecimento que você tem hoje, com a história de vida que você tem hoje, o que você quer fazer daqui 2, 5 e 10 anos. Lembrando que 2 anos é aquele cenário logo depois que você completa a sua pós-graduação. Então, eventualmente, como você falou de empregabilidade, né? Quais empregos você gostaria de ter? Onde você gostaria de trabalhar? E aí você vai, para pesquisar esse curso que você quer fazer, você vai fazer uma pesquisa ao contrário. Bom, ok, nesses primeiros 2 anos, né, de formada na minha pós, eu vou trabalhar em X lugar. Legal? Então desconstrói quais competências esse profissional que trabalha nesse lugar tem que ter. Bacana. E aí depois eu vou comentar aqui um comentário que a Rach, minha grande amiga, tá fazendo, e a gente tem muita similaridade no nossa forma de pensar. Então eu vou comentar em cima do que ela tá falando. Então, beleza. Qual é a competência profissional e quais competências dessas você pode adquirir no curso de pós-graduação? Porque afinal, né, a gente tem que separar aqui. Pós-graduação ajuda para você conseguir um trabalho, mas não é pré-requisito, beleza? Então, é importante saber isso. A pós-graduação, ela ajuda a você dominar melhor os conhecimentos daquela área. Seja para dominar, para aplicar, por exemplo, no seu trabalho, ou seja para se encaminhar para pesquisa e para docência, tá? Então, é isso, assim, sendo pedagoga e trabalhando em banco, você desenvolve competências de 2 áreas diferentes. Você pode querer juntar numa pós-graduação esses trabalhos, essas competências, como você pode querer migrar mais para uma, mais para outra, ou você pode querer fazer uma terceira, tá? Então é importante você fazer esse estudo de cenários, né? Pensar um pouco nesses caminhos para você poder pensar em quais pós-graduações e aí pesquisar essas pós-graduações, tá? Eu acho que por você ter um destino muito específico, Martina, Paris, você vai pesquisar nesta cidade o que tem que possa te satisfazer nesse aspecto, tá? Mas esse é só o comecinho. Então, se você quiser continuar, né? Se quiser que a gente continue a conversa em cima disso que você está me perguntando, pode mandar uma solicitação, tá? Eu vou atender uma solicitação aqui. Mas antes só um comentário, então. A Rach do Carreira no Exterior tá comentando aqui. Então, eu e a Rach, a gente pensa muito semelhante no seguinte sentido. Tanto para você construir uma carreira acadêmica, né? Ou seja, você fazer o seu mestrado, o seu doutorado, se tornar pesquisador ou pesquisadora, quanto para você
você fazer, por exemplo, uma carreira em empresas, né? Você tem que ter esse pensamento, né? O que, que eu posso contribuir com as minhas características e fazer esse estudo de cenário, tá? O Lucas comentou que o Insta não tem o botão da solicitação. Nossa, Lucas, não sei como que funciona. E o Wallace comentou que vai ter Feira da Campus France na semana que vem, que é um começo para entender isso. Boa dica, valeu, Wallace. Depois a gente compartilha as informações da Feira da Campus France, então. Eu vou chamar a Ali, que quer participar. Vai se dar certo aqui. Vamos ver. Vou tomar uma aguinha. Oi! Oi, tudo Tudo bem? bem? Nossa, eu acabei de acordar. Ah, eu também. Não tem Cara problema. de sono. Ah, bota um filtro aí, mulher. Vamos conversar. Se quiser, não vai Eu estar nem tudo sei bem. mexer. Ah, deixa eu ver aqui que eu vou pôr um filtro mesmo, que tá fluida. Ah, vai estar tudo bem, viu? Peraí, deixa eu só achar alguma coisa aqui que eu nem não sei Não, mexer. fica tranquila, viu? Tá também. Às vezes o filtro dá um delayzinho, tá? Então, se estiver te atrapalhando, não precisa deixar. Vamos assim mesmo que tá tudo certo. Ah, vamos sem filtro mesmo, com a cara e com a coragem. E eu também, ontem eu dei mentoria até 9 horas passado, aí eu fico super agitada, assim, para dormir é difícil, então, ó, tô aqui com as minhas bolsinhas, tá tudo certo, ó, vamos pra vida. Então, Marina, bom dia, pessoal. Eu queria essa mentoria, gostaria muito dessa mentoria, porque eu ultimamente tenho pensado em fazer um intercâmbio, só que eu sou Tá. casada, né? E aí, Hum, aquela dificuldade de pensar como fazer um intercâmbio, que eu gostaria não, né? Eu quero levar meu marido comigo, uhum, tá, e aí eu não sei como fazer. Assim, eu já sou graduada aqui, estou cursando uma pós-graduação, só que, na tá. verdade, o que eu queria muito desenvolver o meu inglês lá fora. Entendi. Eu Certo, trabalho na área de finanças, trabalho num banco aqui no Brasil, tá. e já tenho 7 anos mais ou menos nessa área e eu gostaria de seguir a carreira nesse sentido. Só que para Hum, mim ainda é muito novo, eu comecei a pesquisar agora. tá certo. Bom, é uma pergunta muito legal, né? E que muitas pessoas passam, né, na vida adulta por esse dilema, né? Bom, eu quero ir me desenvolver no exterior, então quero fazer um intercâmbio, eu quero fazer uma pós-graduação, mas como que eu faço, né, nessa situação que talvez o meu parceiro não queira ou não possa tirar esse tempo, né? Então dá para a gente pensar em várias coisas, né? Então, assim, a primeira coisa que eu preciso te explicar, né, é que você vai ter que pensar em alguns blocos de tempo, tá? Então, quando você está pensando em ir para fora, né, você pode pensar, bom, que blocos de tempo eu tenho? Eu tenho um mês, talvez, de férias, né? Ih, caiu. Bom, vou continuar explicando, vou ver se ela consegue solicitar de novo para entrar, senão eu pego outras perguntas, eu pego outra pessoa para conversar. Mas vamos lá. Então, quando a pessoa tem um parceiro, tem uma parceira que quer estudar fora, ou vão os dois, né? Ou um vai e o outro fica durante um tempo, né? A gente tem que sempre lembrar que nem sempre estudar fora implica depois em imigração, em a pessoa ir, depois não voltar. Então vamos ver, ela solicitou de novo. Vamos ver se dá certo agora. Aí.
Acho que a Deu? internet tá ruim aqui. É, deu. Tudo bem, tudo bem. Então vamos retomar. Então, Li, Eli, seu nome? Qual é o seu nome? Letícia. 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 Tá. Então, Letícia, vamos lá. Então, você tem que pensar em blocos de tempo, né? Porque às vezes, nem sempre todo mundo que quer fazer um intercâmbio no exterior quer imigrar definitivamente, né? Às vezes você É, quer se manter na na verdade, carreira. minha ideia é um mês, assim, pra ver como que eu vou me sair, né? Aí Uhum, talvez no primeiro momento eu iria até sozinha para estudar. E uhum. aí me adaptasse, quem sabe depois eu planejaria um tempo maior para fazer uma pós-graduação lá fora. Perfeito. Então, eu acho que na parceria, né, no casamento, no dividir a vida, né, a gente tem que ter esses momentos, né? Então, se isso é importante para você, vocês vão estruturar isso, né? Um plano que vocês vão estruturar juntos para que você possa, durante esse um mês, ir estudar. Então, se você já tem mais ou menos esse bloco aí de um mês que você pode tirar, é muito interessante. Tem trabalhos, por exemplo, que às vezes a pessoa pode tirar 3 meses de licença não remunerada, 6 meses de licença não remunerada. Por um lado, você perde a sua remuneração, por outro lado, você tem um tempo a mais para desenvolver essa competência do inglês, né? Porque depende um pouco do teu nível de inglês, o tempo que você vai ficar no exterior, um mês, por exemplo, vai te ajudar no desenvolvimento, tá? Eu acredito que qualquer tempo ajuda, mas quanto mais tempo, mais ajuda no desenvolvimento do teu nível do idioma, Sim. tá? Uhum. Então, assim, se você. Então, você pode pensar nisso. Dá para ficar mais tempo? Ficar um pouco mais de tempo também melhora o custo-benefício, né? Por quê? Porque normalmente, quando você fecha 3 meses de curso, sai o custo da semana de curso sai mais barato que o custo de um curso de um mês só, né? Sim. Então tem que pensar nisso. Uma outra coisa interessante para você é pensar, se você futuramente tem interesse em fazer uma pós-graduação, em cursos de inglês dentro do campus de universidades. Então, existem algumas universidades que oferecem inglês nas férias dos alunos, né, nas férias principais, mas que te dá a oportunidade de conhecer esse ambiente universitário, de estar ali, né, usando as facilidades do campus, os serviços, a biblioteca, por exemplo, conhecendo ali a vizinhança. Então, isso pode ser muito interessante para você na tua pesquisa, né, em inglês. Então, dentro do campus de uma universidade. Isso tem nos Estados Unidos e tem na Europa também, tá? E vamos pensar, além do tempo, qual é a tua dúvida? Então, a minha dúvida é sobre a burocracia de ir para lá, entendeu? Hum, Se eu preciso, eu não sei como que qual é o caminho assim para tá. minha vontade é de fazer intercâmbio nos Estados Unidos mesmo. E todo mundo eu Uhum. vejo falando que é muito burocrático. Então você pesquisa um monte de coisa na internet e você fica muito confusa, porque tem de tudo lá. Então eu fico muito perdida nesse sentido. Às vezes dá até vontade de desistir, de tão burocrático que parece ser. Não, então respira. Pronto. A primeira coisa, Letícia, é que você precisa saber que o seguinte, todo país que promove intercâmbio, promove visto de estudante, costuma ter a seguinte orientação. Primeiro você procura o curso, entra no curso. Então, assim, pode ser mestrado, doutorado, especialização, inglês, graduação, não importa. Primeiro você entra no curso.
Depois que você entrar, a faculdade, a escola de idiomas, ou enfim, onde você vai estudar, vai te dar um documento, vai te dar uma carta. Com ela, você vai solicitar o visto. E normalmente é do visto que as pessoas têm um pouco de medo de burocracia, né? Uhum. Visto nada mais é do que você solicitar para um outro país que você quer ter a chance de ir até lá, tentar entrar naquele país. Parece um pouco complicado, né? Você fala, nossa, mas eu vou tentar entrar, não vou entrar? Não, na verdade, o visto é uma permissão para você ir até a fronteira daquele país, né? A fronteira aérea, no caso, que é o aeroporto. E aí você vai lá, e aí tem um oficial ali de imigração que vai olhar para o seu documento, seu passaporte, e vai olhar para você, vai conferir se você é a mesma pessoa. E se você tiver viajado tranquila, responder as perguntas que essa pessoa te fizer ali, e a pessoa entender, então, que você está de acordo com o que você pediu para entrar. Então, assim, poxa, a Letícia pediu para entrar para estudar. Eu perguntei para ela onde ela vai estudar. Ela me respondeu que vai estudar na escola tal. Eu perguntei quantos dias ela vai ficar. Ela me respondeu que vai ficar 30 dias. Então, tá ok. Ela tá realmente falando que ela vai fazer o que ela vai fazer. Então, vou deixar ela entrar, tá? Entendi. Então, assim, basicamente, para solicitar o visto, você precisa provar, que a escola te admitiu. 2, que você tem condições de pagar por esse curso. E 3, que você vai fazer o curso e vai voltar. Ou seja, que você tem vínculos com o Brasil, tá? Entendi. Então, a maior dificuldade, vamos dizer, que algumas pessoas têm, é provar, às vezes, vínculo, porque, às vezes, a pessoa não está empregada, por exemplo. E aí ela fala assim, poxa, mas a pessoa falou que vai fazer 1 mês de curso de inglês, mas ela não está empregada. Então, talvez ela não queira voltar para um emprego no Brasil. Então, assim, tem algumas questões, né, que para algumas pessoas é mais difícil, para outras é mais fácil. Agora, por exemplo, para quem vai fazer um curso mais longo, a pessoa vai fazer um curso de 1 ano, a pessoa vai fazer uma pós-graduação. Ela não precisa ter um emprego para voltar, porque raramente, né, ela vai conseguir uma licença de 1 ano do emprego. Às vezes consegue, né? Às vezes a empresa libera para fazer pós-graduação. Então, assim, são vários cenários, né? Mas no seu cenário, de um curso de 1 mês, você está provando que você tem como pagar por esse curso, que você vai voltar, é relativamente tranquilo, tá? Por exemplo, o fato de você ir e o seu marido ficar, prova que o teu vínculo está no Brasil, entendeu? Vocês não estão indo os dois, por exemplo. Isso aumenta uma chance de vínculo. Eu lembro uma vez que eu fui para uma conferência, né, nos Estados Unidos, e na verdade eu ia participar de 2 conferências, e ia ter férias no meio. Então eu fiquei quase 2 meses nos Estados Unidos, e na hora que eu fui entrar, teve uma vistoria lá de bagagem e a pessoa que estava fazendo a vistoria, a mulher encasquetou ali com a minha bagagem, e ela entrava, e ela abria, e ela perguntava, mas você vai encontrar um namorado? O que você vai fazer lá nos Estados Unidos? Aí eu falei, não, eu vou para uma conferência de trabalho, né? Eu vou trabalhar, depois tenho férias, depois vou ter mais trabalho. Ela, e o namorado? Aí eu me toquei, ela falou, eu pensei, ela tá tentando saber se eu vou ficar. Eu falei, não tenho, não vou encontrar com ninguém. Aí ela, tá bom. Enfim, respondi ali o que ela queria, mas às vezes caiu de novo. Mas às vezes a imigração, ela vai querer confirmar, né, as informações que você deu ali na tua solicitação para ver se você realmente tá contando a verdade dessa história, sabe? Mas enfim, a burocracia, gente, não pode parar vocês, tá? Se você tá se travando na burocracia, é porque talvez você esteja pensando que ela é o primeiro passo. E a burocracia, né, que nem já respondi uma pergunta de outra pessoa sobre isso, ela não é o primeiro passo. O primeiro passo é você pensar primeiro nos benefícios profissionais que isso vai te
que esse plano de estudar no exterior vai te trazer, sabe? Benefícios pessoais, como que a tua vida vai mudar? A Letícia falou que a conexão tá ruim. Então, Letícia, é isso, tá? Espero que eu tenha te ajudado. Então, pensa nos benefícios, sabe? Então, no caso da Letícia, qual é o benefício para ela de aprender inglês? O que a vida dela vai mudar? E um adicional aí, ao caso da Letícia, né, que ela falou que a princípio ela pensa em ir para o exterior para fazer um curso de inglês, então comentei que esse curso poderia ser num campus de uma universidade, né, que daria para ela esse gostinho de experimentar um campus de universidade no exterior. E outro adicional é o seguinte, agora é a dica bônus dessa mentoria aqui, hein? Anota aí, você que quer dar um boost na sua carreira, um impacto, dar uma deslanchada na carreira nacional e internacional, é o seguinte. Você que já trabalha numa determinada área, gosta da sua área, quer desenvolver na sua área, pode pesquisar conferências, eventos nacionais e internacionais nesse país que você vai, da sua área, para você participar deste evento junto com esse intercâmbio, tá? Por exemplo, né, no caso da Letícia. Mas pode ser que você já saiba o idioma, então você quer ter um tempo de vivência fora, você pode fazer isso que eu fiz. Você pode encontrar uma ou duas conferências internacionais da sua área e passar um tempo nesse país estudando, fazendo cursos de desenvolvimento profissional, fazendo networking com pessoas da sua área, da sua carreira, que é muito interessante para o teu desenvolvimento profissional, tá? Então, busque aí eventos, conferências, que mais nomes? Congressos, tá? Que você pode buscar. Deixa eu ver aqui uma pergunta. Aqui, que foi feita há um tempo. Pergunta da Luana. Quais as suas dicas de organização para quem está fazendo o processo de admissão sozinho? Bom, Luana, e aí se alguém quiser participar da mentoria, pode apertar nas duas pessoinhas aqui para solicitar, aqui embaixo, tá? Dicas de organização para quem está fazendo o processo de admissão sozinho. Bom, via de regra, mesmo que você tenha ajuda, todo o processo de admissão é sozinho, né? Porque ninguém pode fazer por você. Então, você tem que ser super organizado ou organizada uma vez que você quer estudar no exterior. Ponto. Esse super organizado, organizada, o que eu recomendo de ferramenta? Eu recomendo que você use alguma ferramenta de documentos online, tipo Google Drive, que eu acho que é a mais comum, para você fazer, por exemplo, os seus textos, né? E tente manter tudo num lugar só, numa pasta só, organizado ali, o que você precisa fazer. Então, eu acho isso importante. Por que eu falo de usar o Google Drive? Porque em muitos momentos você vai mandar um e-mail com o seu currículo. Onde está o currículo que eu atualizei? Precisa estar num lugar que você saiba qual é. Ou você vai preencher o application no site. Então, você, tendo o seu texto, por exemplo, a sua carta de motivação, tá lá, bonitinha, já revisada no Google Drive, você só dá um copiar, e aí vai no site lá da candidatura e dá um colar. Pronto. E isso está disponível para você de qualquer lugar, então, eventualmente, teve algum documento que você precisa de emergência, tá lá, né? Também recomendo que você salve qualquer documento necessário para esse processo nessa pasta. Então, chegou no consulado, precisou de um documento, tá lá, tá? Então, acho que o Google Drive é uma das ferramentas número 1, assim, de organização que vai te ajudar. O outro é uma agenda ou um calendário.
Aí depende se você trabalha bem com papel ou se você trabalha bem com online. Eu gosto de trabalhar com os dois, então eu gosto de anotar e eu gosto de trabalhar com o Google para me lembrar de coisas e eventos e compromissos. Então você vai anotar as datas, tanto as datas limite quanto as datas de abertura dos processos, tá? E vai se dar datas intermediárias. Então, essa dica é muito importante, porque não adianta nada você saber da data final, né? Bom, sei que termina tal dia, mas você não sabe quando você vai começar a trabalhar, né? Então, você tem que se dar mini prazos anteriores, tá? Então, essa é a dica, acho que, de organização mais poderosa que você precisa saber para se organizar. Você tem que ter mini prazos antes da sua data final, né? Para você poder... Não adianta você falar assim, hoje eu vou sentar para fazer o application. Não, quebra essa tarefa. Então, hoje, coloca ali na sua agenda, hoje eu vou preencher a ficha de candidatura. Amanhã eu vou responder a pergunta número 1, que é a pergunta do personal statement, tá? E lembrando que sempre que você vai se candidatar, você tem que pensar na sua candidatura como um todo, né? Você tem que pensar em todas as candidaturas que você está fazendo juntas, como parte de um todo, e como que você se mostra para cada uma dessas oportunidades, tá? Mas, basicamente, essas duas ferramentas são ferramentas muito simples, mas muito poderosas na organização do processo de admissão, tá? Aí o Wallace falou assim, eu adicionaria que se você tem problema em lembrar as coisas, é importante deixar o seu planejamento visível. Com certeza, assim, ó, meu calendário aqui, cheio de corzinhas, e ele fica aqui do lado. Na verdade, ele está em cima da minha mesa, porque eu olho para ele todo dia. E se você precisar, cria aí avisos no seu celular. Se você tem tempo, tenha um tempo diário para pensar na sua candidatura, né? Mas é importante ter, além de tempo, ter tarefas. Porque se você não quebrar em mini tarefas que você tem que fazer, pode ser que você fique ali, né, pensando, não sei para onde eu vou, para onde, né, como que vou, como que vai. E aí pode ser que você não evolua, né, em cima disso. Então, tomar um pouco de cuidado aí com a questão de você não ficar sonhando ali em cima da tarefa em vez de fazê-la, né? Então, acho que isso vai te ajudar muito, tá? Quebrar nessas tarefas menores. E pode ser interessante a gente pensar, né? Nas etapas que um documento tem. Então, por exemplo, vou pensar na minha carta de motivação, então quais são as etapas? Você não precisa fazer a carta de motivação num dia só. Você pode primeiro fazer um rascunho. O que você quer ter ali na sua carta? Então, marca um dia para fazer um rascunho. Depois, marca um dia para fazer o desenvolvimento do primeiro parágrafo. No fundo, quando a gente vai ver, às vezes já consegue desenvolver tudo, porque começou e aí sentiu a inspiração e foi. E aí você marca um segundo dia para reler, depois você deixa passar um tempo, se você tiver tempo hábil, para você voltar para aquele documento, fazer modificações, beleza? Então, tudo isso calendarizado vai te ajudar. Vamos ver aqui. Outra pergunta. Para o mestrado em psicologia nos Estados Unidos. Boas notas em iniciação científica é bom? Pergunta da Débora. Sim, Débora, boas notas são a base para você justificar para uma universidade que você pode ser uma boa aluna de mestrado, né? Tem muita gente que tem essa dúvida, mas assim, Marina, mas o que são boas notas? Acho que eu não tenho boas notas, né? Então, assim, na verdade, o que a faculdade diz com um histórico acadêmico forte, um histórico acadêmico de boas notas?
A faculdade quer saber se você entrou na faculdade, numa faculdade que poderia ser um desafio para você. Então, assim, se você se dedicou para entrar numa faculdade, na melhor faculdade possível que estava ao seu alcance na época, e uma vez dentro, o que você fez com o seu tempo e com a sua dedicação, tá? Então, como que você se dedicou? E aí você tem que contar essa história, tá? Contar como? Mostrar o seu histórico escolar, e colocar algo, talvez, no seu currículo, no seu personal statement, que demonstre a sua dedicação. Iniciação científica é muito bom porque mostra dedicação ao seu curso universitário, mostra que você tem interesse em pesquisa, ou teve interesse em pesquisa, e se dedicou a fazer na faculdade algo que não era obrigatório, e algo que foi um a mais ali, dentre as pessoas que fizeram o mesmo curso que você. Então, é bacana. Não é garantia de que essas duas características só sejam suficientes para admissão, mas são pontos positivos, tá? Então, você vai trabalhar com esses pontos para demonstrar isso na sua candidatura. Beleza, Débora? Me diz aí se fez sentido para você, isso que eu falei. Deixa eu ver o Lucas aqui. Existem pós mais generalistas com bolsa, ainda não decidi se quero seguir a carreira acadêmica. Sim, existem pós, existem mestrados, e existem até o que a gente chama de doutorado profissional. Existe mestrado profissional, doutorado profissional, e eventualmente sim tem bolsa. E existem também, na Europa, por exemplo, cursos com um custo relativamente muito baixo, né? Então, ontem eu estava conversando com as meninas, eu falo meninas que é carinha, né? Mas as mulheres incríveis da minha mentoria, estava conversando com a Aline e com a Michelle, até vi elas aí, um beijão para elas, que eu vi que elas entraram aqui, e a gente estava falando sobre uma pós numa universidade da Espanha, e o mestrado lá, tanto o mestrado acadêmico quanto o mestrado profissional, né, o mestrado mais focado no trabalho, mais generalista, como você está perguntando, custa 800 euros por ano, né? Então, em termos de custo, é um custo muito baixo, né, em relação a custos, por exemplo, de pós-graduação no Reino Unido, em que o mestrado custa 14 mil libras, 16 mil libras por ano. 800 euros é um custo muito baixo, né? Está entre os menores custos da Europa. A gente também fez pesquisa na Itália, tem mestrados que está saindo por 1.000 euros por ano. Então, é bem baixo, né, o valor. E, por exemplo, em alguns desses mestrados na Itália, você consegue bolsas ali da região que ajudam com o custo de vida, né? Então, em termos, sempre há um investimento quando você está pensando em estudar fora, né? Existem aqueles cursos com bolsa, você pode pesquisar, mas nem sempre você vai estudar sem ter um investimento da tua parte. Então, nesses locais tem um custo-benefício bem interessante, tá? Vamos ver aqui, tem mais perguntas. Então, quer dizer que hoje vocês não quiseram vir tomar café comigo aqui, só mandar perguntas. Quer dizer, só não, porque eu recebi um monte de pergunta boa. Mas eu quero na terça-feira, eu quero alguém tomando café aqui comigo, que nem a Letícia fez, a gente fazendo perguntas um a um, hein? Vamos lá, quero estudar o caso de vocês, quero ajudar vocês a dar o próximo passo. Uma pergunta da Hack. Marina, quanto tempo antes da application é ideal se dedicar a fazer um TOEFL ou IELTS? Ótima pergunta. Como vocês sabem, a minha especialidade é a estratégia da candidatura, tá? Não necessariamente é preparação de prova. Porém, tem uma estratégia para fazer a prova de forma que você maximize o tempo de validade dela, tá? Então, essa é a minha parte.
Bom, em geral, se você já tem o nível B2 do idioma, você pode começar uma preparação focada na prova, tá? Só em preparação para a prova. Então, em primeiro lugar, você tem que descobrir o seu nível de idioma, para saber se você já tem o nível B2. Já tendo o nível B2, você tem que contar mais ou menos 2 a 3 meses de preparação para a prova, tá? E aí, quando você vai fazer essa preparação para a prova? Você vai pegar o teu calendário, né, de candidaturas e você vai ver qual é a data da sua primeira candidatura. Quando essa primeira candidatura abre, beleza? E aí você vai agendar essa prova do TOEFL e do IELTS para mais ou menos um mês antes dessa candidatura abrir. Ou 2 semanas antes. Só para você ter uma segurança ali do tempo de sair o resultado, tá? Hoje o resultado está saindo bem rápido. Então, em uma semana a universidade tem o resultado. Então, é importante você ter esse tempo aí, né? Para você poder até, porque se você faz 2 semanas antes de abrir a sua candidatura, caso alguma coisa dê errado, você ainda tem tempo de refazer a prova dentro desse mesmo período de candidatura, tá? Por que que eu falo tão em cima? Porque, eventualmente, você vai poder usar em outros anos essa candidatura, certo? Mas, assim, você pode fazer 2 meses antes, porque você está nesse tempo que vai abrir. Então, vamos trabalhar em calendário, né? Para ficar mais fácil. Hoje é dia 7. Então, se você faz a prova hoje, no dia 7 de janeiro de 2021, ela vai valer até, mais ou menos, 7 de janeiro de 2023, tá? Por que eu falo mais ou menos? Porque se você tiver um application que você vai enviar no dia 10 de janeiro de 2023, vale você perguntar para a universidade, olha, eu fiz o meu TOEFL no dia 7 de janeiro de 2021, ou seu application abre no dia 10, eu posso enviar? Né? Perguntar não ofende, certo? O máximo que você vai receber é um não. Mas te ajuda, né, a você, então, fazer o TOEFL de forma que você tenha tempo, né? Então, por exemplo, se você faz o TOEFL, você tem tempo de depois, por exemplo, aplicar para uma outra pós-graduação lá na frente, ou dentro da sua pós-graduação, você aplicou para o mestrado, e aí no mestrado você vai aplicar para o doutorado. Então, você pode tentar usar o mesmo TOEFL, porque você fez bem pertinho de abrir a sua candidatura. Entendeu, Hack? Então, comenta aí para mim se deu para entender. Deixa eu ver, deixa eu pegar mais um. Acho que vai dar tempo de mais uma pergunta. Não sei se vai dar tempo de 2. Deixa eu. A Ju, uau, perguntou o seguinte: faço mestrado no Brasil, vale a pena tentar um doutorado fora direto ou fazer um master com bolsa? Se você já faz mestrado no Brasil, eu te incentivaria a tentar o doutorado fora. A não ser que você vá mudar radicalmente de área ou tenha algum conhecimento que você precise desenvolver muito antes do doutorado. Mas se for na mesma área, eu recomendo você ir para o doutorado, tá? Porque o mestrado, ele é o aprofundamento naquela área, né? E o doutorado, ele te dá a competência de pesquisar e ensinar. Então, eu te recomendo, se você já tem um mestrado, já tem o conhecimento necessário da área, que você vá para o doutorado, para o seu próximo título. E pegar a última pergunta de hoje. Mestrado e pós-graduação sanduíche devem ser buscadas com a instituição brasileira? Se você quer fazer aqui parte aqui no Brasil, Hack, sim. Apesar que existem alguns cursos, por exemplo, existem cursos de mestrado, né, que são
na Europa, cursos que são multipaíses, e isso também está acontecendo como tendência nos Estados Unidos e Canadá, de desenvolvimento de pós-graduações que são multipaíses. Se você quer alguma coisa desse tipo, você pode procurar em outros destinos, né? Então, existe, por exemplo, mestrados multipaíses na Europa que tem uma temporada de pesquisa no Brasil, tá? Alguns dos mestrados Erasmus Joint Master Degree têm essa característica. Mas, se você quer, por exemplo, um mestrado que foque no problema do ponto de vista Brasil, aí você procura no Brasil as bolsas, mestrados que tenham possibilidade de bolsas CAPES, CNPq, para a instância de sanduíche, às vezes instância curta, de 3 meses ou de 1 ano. São as melhores possibilidades, né? São tradicionais esses tipos de bolsas, né? A gente tem a história aí dessas duas entidades de fomento à pós-graduação, mas tem as limitações, né? Porque tem essa questão de, às vezes, teve diminuição de fundos, mas não vai, rezo para que não acabe, porque senão acaba com a nossa internacionalização da pós, que foi construída com tanto empenho, sabe? Então, espero que continue. Então, acho que a ideia é essa. E tem muitos dos nossos pesquisadores brasileiros, né, têm contatos com outros departamentos fora, então isso ajuda muito para você, quando você entra no mestrado, muitas vezes seu orientador ou sua orientadora já tem contatos onde você pode ir fazer uma temporada de pesquisa, ou abrem editais da própria universidade, tá? Mas você também pode fazer essa busca por conta, eventualmente tem algumas bolsas de fomento para você ir por conta, né? Você acha a universidade parceira, acha um co-orientador, né? Então faz uma cotutela aí, talvez até da sua tese, em alguns casos. Então você pode procurar em alguns sites de universidades essa questão da cotutela. Tem algumas universidades que não cobram anuidade para receber o estudante. Então, assim, você vai lá e você pode fazer aulas, eventualmente. Isso pode ser muito interessante, né? Às vezes, para a perspectiva da sua pós aqui no Brasil, fazer uma aula fora. Então, você pode, sim, entrar em contato com a universidade e solicitar para ser uma aluna ouvinte ou para ser uma aluna visitante, tá? E muitas não cobram anuidade, agora algumas vão cobrar se você for uma estudante sem vínculo com uma instituição parceira aqui no Brasil, e outras vão até sugerir, então nós temos que fazer uma parceria entre as universidades. Isso eu já vi acontecer, e aí depende um pouco, né, de como isso pode ser resolvido aí na tua universidade, mas em geral tem muito boa vontade no sentido de, não, vamos ajudar a aluna a conseguir essa temporada aí de mestrado fora, né? Porque às vezes você só vai arcar com os custos de passagem e hospedagem, o que já ajuda bastante quem está disposto a ficar um tempo fora, né? Bom, por hoje respondi a essas perguntas e na terça-feira nós vamos ter de novo um bate-papo aqui. E vocês, por exemplo, que fizeram perguntas, podem solicitar para participar e para desenvolver essa mentoria individual. A gente pode estudar o seu caso mais a fundo e eu posso te ajudar a dar o próximo passo, a destravar esse projeto de estudos no exterior, tá bom? Então é isso, pessoal. Um beijão e até